Beleza, gravando na nuvem, compartilhando a tela. Agora sim. Terceiro, Gustavo entrou aqui, beleza? Segundo Café Sem Compromisso de 2026. É o último antes do DevCon que a gente vai ter esse ano. E tem algumas novidades para vocês aí. Teve um exemplo muito legal que um amigo meu, Michael Bill, fez para quem conecta com Autodesk Docs e também para quem usa Automation. Tem um exemplo bem interessante que está agregando algumas funcionalidades novas do Automation, beleza? Parar de compartilhar aqui. Antes da gente passar por eles, se tem alguma pergunta, querem falar sobre alguma coisa específica? João, eu estava estava lendo, na verdade, no blog sobre a união dia 24 sobre o Autodesk Forma. Tem Sim, alguma novidade sobre isso? Além das integrações, das mudanças, de branding, né, da Autodesk? sim. Vai ser especificamente de branding mesmo, então as APIs vão continuar as mesmas. Deixa eu dar um exemplo aqui. A gente está mapeando do nosso lado também para atualizar a nomenclatura nos exemplos, em toda a nossa documentação, mas no que diz respeito à API, pode ficar tranquilo que, por exemplo, se você tiver Construction Cloud, quando a gente fez a migração de BIM 360 para Construction Cloud, a gente já alterou o próprio caminho delas. Deixa eu dar um exemplo aqui, Takeoff, por exemplo, que é uma mais nova. A gente já alterou o caminho para colocar a construção sem estar 100% vinculada ao produto especificamente. Então, por mais que a Construction Cloud, esse Construction é como se fosse o caminho da solução mais focado para a indústria, né? Para utilização. Então, por mais que tenha essa mudança no branding, quando a gente usa API, pode ficar tranquilo que nada vai parar de funcionar. Beleza? Era essa a tua preocupação? Não, era o que eu queria mais entender mesmo, porque a partir do que eu tinha lido, ia ser majoritariamente branding, mas eu queria também entender como é que estava, se tem alguma novidade, questões mesmo do futuro, que o Autodesk planeja sobre isso também. Também em relação Ah, ao Platform Services, né? beleza. Buscar mais É mais o posicionamento da plataforma mesmo. A gente já tem posicionado há algum tempo essas três indústrias, né? Forma sendo a indústria para arquitetura, engenharia e construção, Fusion, que é para manufatura, e Flow, que é a indústria para mídia e entretenimento. Então, agora posicionando mesmo Forma como sendo toda esse guarda-chuva, né, de soluções para a EC, e dentro do Forma a gente vai ter o Docs e todas as outras nomenclaturas para os módulos da Construction Cloud da solução que é para insights de designs, né? Então, essa é basicamente a ideia. O que a gente vai ter de novidade aí não vai ser sincronizado com a mudança de nomenclatura, né, com o rebranding, é essa parte de MCPs. A gente tem trabalhado bastante com esse protocolo novo, que foi novo, na verdade já tem mais de um ano, né? Foi criado pela Anthropic. Deixa eu só admitir o pessoal aqui, Luiz. A gente tem trabalhado bastante, explorado primeiro, né? Esse protocolo desenvolvido pela Anthropic. E a partir dele a gente viu os clientes utilizando, criando servidores MCP. E a partir desse interesse, né, a Autodesk começou a investir muito nisso para não só criar servidores MCP para conectar com as nossas soluções, mas também agregar, implementar, incrementar de acordo com as necessidades da indústria nesse protocolo. Então, a gente tem ajudado também a desenvolver, a gente que eu digo é o time interno, né? A parte de autenticação, que era uma parte que no começo estava meio indefinida, né? Por volta de começo até meados de 2025, não tinha muito bem definido como é que era a estrutura para autenticar um servidor MCP. Agora isso já está bem definido, já está bem determinado, né? Então a gente consegue fazer uma autenticação segura
sem precisar compartilhar segredo, né? Sem precisar compartilhar chave. Então, esse é um foco principal que a gente vai ter bastante novidade a partir de meados desse ano. Com a novo release, né, das novas versões, o Revit, por exemplo, já deve ter um MCP específico para se conectar. E um outro que eu tenho revisado bastante é o de Ace Data Model, né? A gente está com beta, por enquanto, interno do MCP de Ace Data Model e em breve a gente vai abrir um beta para clientes se integrarem também, começarem a experimentar. Feito, João. Muito obrigado. Nada. E, João, só nisso que você acabou de falar, os MCPs da Autodesk vão ser do tipo HTTP? Isso, Aquele vão ser streamable. isso. É, Ah, você não vai, beleza. você tem como criar também, se você quiser, usando o Standard I/O, se você conectar com as APIs, né? E tem isso que foi isso que a gente tem feito com os nossos exemplos. A diferença principal é se você quer algo específico que não está Uhum, dentro daquelas capacidades, né? Ou então quiser algo mais genérico, conectar com outro serviço. Ou então talvez pode ser interessante criar um outro MCP e vincular os dois, né? Por exemplo, se você tiver uma lógica interna, uma validação interna, a partir de algum algoritmo, outra biblioteca, uma outra função, outro serviço, você pode acabar conectando os dois e criar essa experiência, né, para o usuário. entendi. Acho que a gente tem. O Peter chegou até a publicar um outro exemplo. Ele estava utilizando MCP Apps. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Isso, esse daqui. Aí tá usando até esse MCP ele tá usando até uma funcionalidade mais recente que é para suportar esses componentes, onde você pode integrar o viewer, né, direto na interface. Nesse caso aqui, por exemplo, ele está usando o ChatGPT. Eu acho que o Claude Uhum, também suporta já, porque antes, quando a gente tinha explorado, lá em 2025, no meio do ano, você tinha que trazer uma outra janela, né, para vincular o visualizador e usar WebSockets para ficar mantendo essa conexão da, da mensagem, da informação que é retornada no agente, no assistente, para sincronizar com o visualizador. Então, agora já esse tipo de integração, por exemplo, já está bem mais suportado, né? Isso, inclusive. Ah, não, isso aqui eu acho que eu já compartilhei no. Acho que eu já compartilhei no último café. Deixa eu ver aqui. Gabriel Rodrigues. Maravilha. Tá entrando. Alguém vai pro DevCon daqui, pessoal? eu vou passagem comprada já. Ah, maravilha. Tu vai pro primeiro dia? Que vai ter Sim, do o. MCP. É exatamente por isso que eu tava perguntando mesmo. A gente vai ter lá esse workshop. Ele é feito por um parceiro que vai estar ministrando essa classe, né? E depois a gente vai ter também algumas classes falando sobre MCP. Deixa eu encontrar aqui. Events. A gente vê aqui. Eu Isso tenho, daqui. inclusive. Fala Ah, aí. desculpa. Não, É não. que eu tinha visto uma Não. pessoa, acho que foi semana passada, alguém comentando justamente que finalmente a Autodesk lançou o MCP para o Revit e tudo mais, só que só está acessível pelo Revit Preview, alguma coisa do tipo, só que eu não É, encontrei uma informação oficial dentro dos blogs da você Autodesk. precisa do preview do Revit 2027. E aí vai Ah, ok. conseguir usar. Eu acho que para ADN, Autodesk Developer Network, o pessoal consegue acessar. E talvez pelo Feedback Portal. Confesso que eu não tenho muita interseção com o time que suporta a API do Revit, mas não tem esse contato direto. Mas eu posso perguntar Ah, mas pro então, John. então vai vir com uma coisa nativa do Revit 2027? Pelo que eu entendi, vai Ah, ser legal. a partir do Revit mesmo. Eu não sei como é que funcionaria essa integração com outro agente, com outro MCP ou com outra skill, por exemplo. Como é que seria para acionar isso? Uhum. Mas seria a partir da instância do Revit mesmo. Se a gente filtrar aqui, ó. Deu bastante coisa, né?
O que eu sei é um do Peter, esse daqui. Ele está definindo, né? O Peter tem trabalhado muito com o time interno para definir esse padrão de integração e de autenticação, né? Então, é isso que ele vai falar nessa classe. No primeiro dia, a gente vai falar de uma maneira mais geral, né? Sobre MCP. E nessa classe aqui que ele vai falar sobre esse novo padrão de autenticação. Para você não precisar compartilhar, se você for criar um MCP com as APIs, né, da Autodesk, usando Secure Service Accounts, para você não precisar compartilhar segredo com o usuário, como você faz isso com experiência sem precisar copiar e colar token no agente, sem precisar, no assistente, né, sem precisar colocar a requisição de token em cada ferramenta, né, em cada tool do MCP Server. Então, isso daqui é 100% recomendado. Ah, E pô, tem Leandro, já também. tirei um print aqui já. Valeu. Ah, beleza. E tem também no mesmo horário, essa que eu vou falar com o Mirko da Econ e com Antônio Sertório, que é da Autodesk. É para como você desbloqueia APIs que usam GraphQL a partir de linguagem natural, né? Que é um pouco mais complexo, né? A API REST você consegue ter todo aquele contrato, né? A definição é bem estruturado. Você consegue mapear um para um, talvez uma função com uma chamada da API. GraphQL você precisa do contexto da interseção, do esquema, né? E tudo aquilo. E uma requisição é muito flexível, né? Então acaba sendo mais desafiador. Aí eu vou falar lá sobre um projeto também, tem da Polo. Então, se for interessante integrar com a API GraphQL, isso aqui é recomendado. Mas bota como prioridade a do Peter, que é no mesmo horário. Isso aqui depois vai estar gravado também. Fechou. Valeu. Valeu. E aí, pessoal? Mais alguém tem algo para compartilhar? Boa tarde, eu entrei nem não falei nada. Vocês estavam Ah, falando aí. legal. Como funciona aqui o fluxo? É pergunta aleatória ou tem o tema específico É, de cada encontro? não tem tema específico, é Ah, café não. sem compromisso mesmo. Aí é só tecnologia em geral. A gente foca sempre em APS, é claro, né? Mas se você quiser compartilhar qualquer coisa de tecnologia relacionada à indústria, EC, manufatura ou pergunta sobre a plataforma, tá liberado também. E time, se eu falar de futebol, só do Flamengo, tá? O Oh, resto, acertou, hein? aí sim, tô zoando, É, tô zoando. sobre a API da Autodesk Platform Service. Para precificação, como é que é como o correto de se fazer, né? Beleza. Você quer entender o custo de Como eu cada. vou passar, por exemplo, estou criando um CDE usando a API. Daí os tokens lá eu vi que tem um preço de US$ 300 por 100 tokens. Eu gostaria de entender como é que funciona, né? O que que gasta mais, o que que gasta menos. Se tem que ser otimizado isso, como que poderia ser. Sim, perfeito. Tá tudo aqui no pricing e a gente tem também nesse canal no YouTube. Ele é bem antigo, mas a gente tá aumentando a frequência de vídeo que a gente produz para ele. Eu recomendo você ver esse vídeo aqui, que a Julia Brum, ela fala especificamente em detalhes sobre a precificação da Autodesk Platform Services. Deixa eu compartilhar esse vídeo e vou falar brevemente aqui para você também. Certo. Esse preço, ele depende da API que você vai utilizar. A gente tem APIs que, por enquanto, tem um custo associado e APIs que não tem custo associado. Vamos supor que você queira levar um modelo para o navegador e renderizar esse modelo, como esse exemplo aqui, ó. A primeira coisa que eu tenho que fazer para conseguir renderizar um modelo como esse no navegador é levar ele para a nuvem da Autodesk. E aí a gente usa a infraestrutura da AWS. A gente usa S3, por exemplo. Tem o bucket S3 gerenciado pela tua aplicação. Você primeiro tem que fazer o upload. Para o upload para armazenamento, não tem custo associado.
mas você não vai conseguir renderizar, por exemplo, um RBT no navegador, ou um NWD no navegador, DWG no navegador, IFC, todos esses formatos nativamente. IFC até tem uma biblioteca open source para você fazer essa renderização. Mas para esses outros formatos proprietários, principalmente, você não consegue renderizar por padrão no navegador. Então, para você fazer essa renderização, você precisa passar por um processamento. Esse processamento tem um custo associado. E aí, vamos supor que você queira renderizar um modelo complexo, que a gente chama de complexo. Seria RBT, Navisworks ou IFC. Tem um custo em tokens, que é 1.5 tokens, e qualquer outro formato vai ter um custo de 0.3 tokens, se eu não me engano. Então, esse seria o seu custo, por exemplo, se você estivesse montando CDE, onde você processa modelos para renderizar no navegador. E aí um token, ele vai ter um custo de US$ 3. Então, 1.5 tokens vai ser US$ 4,5 para cada modelo complexo. Se for um modelo simples, eu vou precisar pegar uma cola aqui, eu acho que são 0.3. No caso, existe uma forma de eu prever se o modelo que o usuário está mandando é um modelo simples ou complexo antes de deixar ele enviar? Sim, isso depende do formato, que a gente chama de complexo ou simples, depende do formato do modelo. É 0.3 mesmo. O modelo complexo é se a extensão for IFC, NWD ou RBT. Qualquer outra extensão é simples. Então você pode ter uma lógica aí para, se for simples, você só processa, se não for simples, aí você bloqueia ou limita essa quantidade de chamadas. E essa API especificamente tem um custo exato associado. Então, tem uma tradução, vai ter esse custo. Beleza? Independente de ser só um apartamento tipo, ou se for um prédio com diversos andares, diversos apartamentos tipo É o mesmo associado. custo. É o mesmo custo, é por formato. Então, o Beleza? RVT já é o complexo, né? É o complexo. E aí, uma vez traduzido, aquela tradução está disponível ou para você consultar, você pode consultar os metadados, ou então renderizar no navegador. O custo é só para o processamento do modelo, não tem custo para renderizar. Então, você pode distribuir para centenas, milhares de usuários, que não vai ter um custo para renderizar no navegador. Não expira no mês. Não. Você tem como criar, quando você cria esses buckets, que são o local de armazenamento, né, desses modelos, você tem como definir se ele vai manter o arquivo lá para sempre, se ele vai apagar automaticamente depois de um dia, ou se ele vai apagar automaticamente depois de 30 dias. Mas se você manter o para sempre, né, criar o bucket com a política para manter o arquivo para sempre lá, ele não vai apagar e vai estar disponível. Certo. Beleza? E aí você pode consultar essas propriedades também. Pode fazer download da thumbnail, consultar essas propriedades em formato JSON. Então, tudo isso é disponível. Só essa consulta em JSON que aí vai consumir essa outra API aqui, a Model Derivative, que é um token, que são US$ 3, vai te dar acesso a 300 mil chamadas. Se tiver um modelo e quiser fazer uma chamada para fazer download, por exemplo, do banco de dados contendo todas essas propriedades, aí vai ser, acho que duas chamadas, duas ou três chamadas. Por Então, exemplo, o sistema que eu estou fazendo, ele é para orçamento. sim. É, tem um plugin que o usuário, pelo plugin, já manda direto para o sistema, né? Só faz publicar e ele vai direto para o sistema. Aí ele é processado aí. Quando o usuário, por exemplo, aqui dentro desse navegador que você está aí, tem uma opçãozinha para o usuário clicar e extrair um dado, um parâmetro, quantidade, para vincular um item do orçamento, por exemplo. Essa consulta, ela é usada na API ou não? A consulta de um parâmetro, por exemplo. Esse Não, né? usuário está aqui, por exemplo, eu selecionei e apertei esse botão para retornar esses metadados, é isso? É e não é. Mas sim, é. Vamos ver um exemplo então. Como é que funciona o começo do plugin?
Onde está o modelo do usuário para ele levar para o armazenamento em nuvem? No Revit. Aí do Revit vai para a nuvem para o sistema, o CDE, o Tá, armazenamento do sistema. Aí dentro do sistema o usuário pode clicar para abrir, aí daí manda para a Autodesk, para a APS. Aí beleza. processa, como você está vendo aí. Aí dentro dele tem como se fosse um sistema, um plugin aí dentro, né? Digamos assim. Aí Mas através desse plugin que ele vai lançar para o sistema. O o que que é, parâmetro, vai coletar o um que que parâmetro. é lançar para o sistema, por exemplo? Vamos É pegar o exemplo dessa coletar, por parede exemplo, aqui. a área dessa parede. Ah, tá, entendi. Aí Pegar essa sai área daí aqui, para o sistema. Isso. entendi. Ele vai precisar acessar a interface para selecionar os elementos ou você quer extrair isso tudo de uma vez? A primeiro momento, sim. Por exemplo, o usuário ele tá criando um orçamento com base em um template. Aí essa parede tem um tipo específico. Se ele precisa fazer isso uma vez, vincular essa parede a uma composição de custo. Entendi. Aí fica salvo e meio, se ele trazer um outro sistema, né, um outro projeto, já vai estar lá configurado, né? Já vai automático. Aí essa consulta automática, ela tem token para ela ou não? Não, porque o que que acontece quando a gente renderiza? Esse formato, esse arquivo, ele vai ser traduzido. Você vai pagar pela tradução de RBT para SBF2, que é o formato renderizado aqui. Uma vez que você renderizou isso, quando você pede para renderizar o navegador vai fazer download de todos esses ativos que compõem esse SBF2. Tem essas geometrias, essas texturas e os metadados. Como você já fez download, tudo isso já está no navegador. Se você quiser levar isso para outro sistema, levar a área, por exemplo, para outro sistema, você já pode consultar essa informação daqui do navegador e enviar para o servidor conecta com teu banco de dados, beleza? Então não vai ser uma chamada ah, dessa daqui, por exemplo, uma dessas 300 mil, vai ser uma dessa, porque você já tem a tua informação no próprio navegador. E essa informação já foi carregada no navegador quando você renderiza o modelo. Entendi. Ficou claro? Sim. Agora, se você for pegar essa informação sem fazer download no navegador, levar ela lá do bucket, do armazenamento na nuvem para outro sistema, aí você vai estar usando uma chamada simples dessa, dessa Model Derivative API. Aí vai ser uma dessas 300 mil. Certo. Beleza mesmo? Sim. Então, aí depende de como você quer sincronizar isso. O que você pode fazer também uma vez, se você quiser fazer alguma varredura, alguma sincronização automática, uma vez que o modelo foi traduzido, você faz o download do banco de dados com todas essas propriedades. Aí você vai minimizar a quantidade de chamadas, faz o download de uma vez, depois vai ter um banco de dados SQLite com todas essas propriedades. E aí tu pode mapear a partir da categoria de cada elemento, fica a seu critério. Tá, outra dúvida que eu lembrei agora. Por exemplo, esse projeto aí, ele veio de um template, né? Foi feito. Quando o usuário, utilizando o mesmo template, colocar a mesma parede, ela vai meio que ter o mesmo dado, uma identificação única, ou ela pode alterar de um projeto para outro? Ah, pode me dar um exemplo? O usuário está lá no Revit, ele salvou uma vez, Sim. levou para o teu sistema, aí processou. Aí o que que vai acontecer? Ele configurou todos os elementos a um item, por exemplo, a cada item. Tá tudo configurado e vinculado no sistema de orçamento. Aham, Aí beleza. ele precisa fazer um outro projeto com esse template que ele já configurou. Quando ele faz o Hum, projeto e exporta para ir de novo, um muda outro alguma projeto ideia? completamente diferente, né? É, só que com o mesmo template. Entendi. O único ID que é persistido aqui, independente da versão, é o Unique ID do elemento. E o Unique ID, ele é um ID que é criado assim que você cria aquela instância no Revit. Então, ele não é criado de acordo com o template, ele é criado de acordo com a instância. Se eu criar vamos supor que eu pego esse modelo aqui no Revit, altero a geometria dessa parede, eu acredito que isso não vai alterar o Unique ID. Eu não tenho 100% de certeza, mas eu acho que não vai alterar não.
Então, como não alterou o Unique ID, se você tivesse esse mapeamento a partir do Unique ID, esse vínculo estaria mantido. Agora, se eu pegar e criar um outro elemento, ou no seu caso, usar só o mesmo template e criar um outro projeto completamente diferente, você vai perder esse mapeamento. O que você pode fazer é, se você tiver esse mapeamento de acordo com o tipo e a família, aí você pode manter essa classificação. Por exemplo, essa parede aqui, você mapeou na tua classificação para orçamento. Esse tipo e essa família é a categoria, né? É a categoria Walls, aí tem a família Basic Wall, e aí esse tipo, se esse tipo está mapeado lá no teu sistema, e aí o cliente reutilizar, o usuário reutilizar esse mesmo tipo com esse mesmo nome, aí você pode ter essa configuração pré-determinada já. Aí eu acho que faz sentido o que você estava perguntando, né? De Assim, reaproveitar o template. Mas por ID, não. O ID vai ser outro completamente diferente. tá, tem que ser pelo parâmetro tipo. É, se fizer sentido, né? Para tua Não aplicação. faz. Porque se Aí vai ser. tivesse um ID mesmo fixo do template, aí talvez seria mais fácil, mas Poxa, eu acho que não assim, sei se o ID do tipo vai ser o mesmo. Boa pergunta. Uma vez que você tenha no template definido o tipo, se o Unique ID vai ser o mesmo. Se o Unique ID do tipo for o mesmo, aí você pode usar o Unique ID do tipo, né? Ao invés de fazer uma verificação pelo nome. Você pega aquele ID, mas eu confesso que eu não sei de cabeça. pois é, porque se tivesse um ID do template, por exemplo, se por algum motivo o usuário, quando criou o template, estava errado uma letra, ele alterar, eu perco o vínculo se eu usar pelo nome. Se Sim. for pelo ID, não. Aí se tivesse, seria fácil por esse motivo. Você é parte do Autodesk Developer Network? Eu me inscrevi agora há pouco. Ah, então você pode mandar uma pergunta para lá, e aí, filtrando pela API do Revit, eles vão conseguir te responder. E aí, se necessário, até. Fala aí, Gustavo. Não precisa levantar a mão, não, que isso. Não, é só para não interromper vocês falando, mas esse ID ele não é único. Esse ID ele é Ah, não, gerado por então. projeto. Inclusive na própria documentação do Revit ele fala que o Revit não garante que nenhum dos IDs são únicos. O que ele dá maior garantia é aquele GUID dos elementos, mas ainda assim, o tipo, isso aí, se você, acho que você mesmo se você fizer, por exemplo, um detached, abrir um modelo novo e exportar ele, ele já vai ter ID diferente. Então aí que é a Responde aí, forma então. mais confiável é por nome mesmo, infelizmente. Obrigadão, cara. Né? É, então, não tem jeito. Tem que Aí, ser por nome aí mesmo. teria que controlar, tem que fazer alguma regra, né, para identificar, tipo, a mudança de poucos caracteres, para, tipo, não dificultar tanto, né, a revinculação do item, eu acho. Eu já vi uma vez um cliente, um desenvolvedor no acelerador, ele tinha que fazer esse mapeamento, mas era para sustentabilidade. E aí, para sustentabilidade é de acordo com o material, né? O que ele estava fazendo era, além de usar os metadados, usar a aparência, né? A textura dos elementos também. Então, talvez. É bem mais difícil, né? Você precisaria, talvez, usar thumbnail dos elementos, ou navegar até o modelo e verificar a textura associada, se faz sentido, né? Mas talvez seja um outro caminho, para não confiar só na nomenclatura. Você confia na nomenclatura e na textura. Então, só para te dar uma ideia, porque ele seguiu por esse caminho e estava até treinando o modelo para classificar, né, de acordo com a aparência dos elementos, a pegada de carbono. Só para ter uma ordem de grandeza. Outra dúvida, a pessoa, tá, fez o upload desse daí e pagou o token, né? Isso, É, aí, aí teve uma alteração, uma porta, aí ele inseriu uma porta, ele tem que processar e mais um token? sim, tem que processar Assim, novamente. Porque esse modelo é estático. Esse arquivo SVF2 é estático. Então, não vai acompanhar o versionamento do arquivo original. É um outro arquivo, como se fosse uma tradução. É uma tradução, né? É uma conversão. Beleza? entendi.
Uma outra possibilidade é usar Automation, que é uma outra API, onde você usa a API do Rabbit em um sandbox, né, em uma máquina virtual, para percorrer e extrair todas as informações do modelo. Aí aquela API, essa automation, ela é de acordo com o tempo de execução. A precificação é de acordo com o tempo de execução, não é de acordo com não preço único para processamento do modelo. Então, se for só uma porta, talvez, você pode usar automation para ver o que alterou entre as duas versões e só atualizar aquilo ali na interface, né, ou no teu sistema. Mas realmente, você traduzir cada versão vai ter sempre esse custo total, né? Só para adicionar já também mais uma opção, se você estiver trabalhando com collaboration, o próprio collaboration ele já faz a tradução, né? Então, se você subir no collaboration ou no ACC, se o modelo tiver lá, meio que essa tradução sai grátis, né? Porque o próprio sistema já converte para você. Por lá não tem limitação de quantidade de modelo, né, para traduzir, então, que tá sempre Não. Porque assim, fazendo tem inscrição por atualização. trás, né? Mas aí se você. Quando você coloca o modelo lá, aí, João, pode me corrigir se estiver errado, mas o próprio sozinho vai fazer a conversão para o SVF2, e aí você só tem que apontar para aquele modelo que já foi convertido. Então, meio que você não pagaria por essa conversão, pelo menos. É isso mesmo. Obrigado. E a única exceção disso é se você usar o Desktop Connector, mas fora isso, ele sempre vai traduzir. Você leva o modelo para lá e ele traduz. Assim, de E graça aí, não sai porque tem que pagar pelo collaboration, né? É, Mas aí se você já tiver ele, você pode usar isso. vou pegar um exemplo aqui. É exatamente isso aqui que o Gustavo estava falando. Aí, só que aí você não pode distribuir para todo mundo. Você só pode distribuir para quem tem a licença do Autodesk Docs. Então, tem que balancear, né? Ver o que que faz mais sentido. Por aí nesse exemplo, caso não daria esse método. você precisa distribuir para É, usuários independentes de ter a isso. licença. Entendi. Então não. Aqui, se você criar uma integração com o Docs, dentro de APS, a tua aplicação teria custo zero, porque o modelo já está traduzido. Aí você conecta com quem tem a licença. Você pode usar as duas abordagens também, se fizer sentido. Ter a tua própria Pois é, para quem não tem Docs e para quem tem, você só integra. pois é, mas o usuário, por exemplo, o usuário que ele não tem o Docs, ele precisaria fazer o upload do modelo dele, aí meio que teria que passar pela minha conta Docs, aí eu Não, acho que já não aí faria ele sentido, né? teria que passar por aqui. Se ele não tem Docs, ele tem que passar, fazer carregar pro teu bucket e aí você paga a tradução. Essa Isso. solução normalmente só faz sentido se é para uso interno, que é o que a gente usa bastante, né, onde eu estou trabalhando, ou então para testar. Quando você estiver fazendo debug, ou você não ficar gastando para fazer os testes e Assim, tudo mais, aí você pode usar isso aí. de forma temporária. Perfeito. Pô, isso é uma ótima ideia, hein? E se você for ADN, você consegue uma licença do Autodesk Docs para teste. Então, Ah, consegue? perfeito. Consegue. Aí O tem que membro solicitar no caso, né? tem Porque que eu vi solicitar. as APIs lá, eu até procurei e não achei, né? Aonde é que eu encontrei? É lá na interface do Autodesk Developer Network. Será que é aqui? Member Sign In? É aqui. ADN.autodesk. Aqui você tem uma opção. Depois de fazer o sign-in, você tem uma opção para solicitar software. Aí você tem qualquer software. O Docs, eu acho que ele vem com 5 assentos, cara, com 5 licenças. Então, 5 usuários distintos, né? isso. É perfeito, Vou faz exatamente procurar. isso que eu recomendo, exatamente isso que o Gustavo falou. Vou dar uma pesquisada, ver se eu consigo fazer assim. Porque lá são 10 tokens, se não me engano, né? Por mês. Não sei de cabeça, mas Sim, eu tava membro olhando ADN tem uma quantidade de tokens, sim. acho que são 10 traduções por mês, eu acho. Não, isso é no free tier, no nível gratuito. Você está falando disso?
Isso da API. Ah, tá. Isso daqui é se você escolher o nível gratuito. O nível gratuito ele te dá 20 traduções complexas por mês e 60 simples. Aí, se você passa a chegar nesse limite por mês, você não consegue mais utilizar. Aí tem que esperar o mês seguinte. Beleza? Só para passar agora pelos blogs que a gente publicou, pelo menos os bem importantes, né? Tem esse aqui. Isso é muito pedido por vários clientes, para quem quer sincronizar com a estrutura de pastas e arquivos do Docs com outro sistema, né? Fazer um backup, ou então ter só esse espelho mesmo, né? Então, quando sempre você vai fazer essa sincronização, a primeira leitura, ela pode demorar bastante tempo, dependendo da quantidade de projetos e pastas que você tem. E a nossa API, ela tem um limite de chamadas por minuto. Então, você vai estourar esse limite muito rápido, dependendo da estratégia que você use. Esse exemplo aqui que o Michael criou, ele está usando ao máximo a quantidade de chamadas por minuto e ele otimiza muito essa sincronização a partir da segunda chamada. Porque ao invés de fazer a varredura completa, ele vai sempre da pasta pai para as outras pastas alinhadas, para toda estrutura alinhada, ele só vai verificar as pastas que tiveram alguma modificação. Então ele vai sempre fazer aquele bypass, ele vai cortar as pastas que não te sofreram modificação. Ele faz isso tirando proveito desse campo aqui, ó, Last Modified Time Rollup. Esse campo, ele é sempre atualizado para as pastas quando a gente tem alguma atualização algum arquivo novo, ou naquela pasta ou em uma pasta alinhada. Então, ao invés de só sair fazendo a varredura, esse algoritmo ele está vendo a pasta principal, aí verificando esse arquivo. Na primeira vez ele vai ter que ler tudo, na segunda vez ele sempre compara o valor que você tem em cache com o valor que está lá retornado pela API. Se for igual, ele não vai ler nada na nenhuma pasta alinhada. Se não for igual, aí ele desce um nível. E assim ele vai só verificando esse delta, né? Ao invés de verificar tudo, e aí diminui a chance de ter o erro 429, que é o estourar o limite de chamadas por minuto. Beleza? Esse limite ele é para todos os APIs? Toda API tem. Cada API vai ter um limite diferente, mas toda API tem um limite de chamadas por minuto. Aquela do view qual o limite da Do viewer para renderizar ou para traduzir o modelo que você diz? traduzir? Para traduzir, a gente vem aqui em Model Derivative, Rate Limits, tá aqui, 500 chamadas por minuto. Por minuto, né? Isso. E aí, se for Então, necessário, você pode pedir para aumentar esse limite também. tá. Então, se eu tenho, por exemplo, 100 usuários fazendo uma tradução, não dá para fazer simultâneo. Dá para fazer sem usuários, por exemplo, pedindo uma tradução. A sua aplicação tem esse processo, ele não ele entra numa fila. Então, a sua aplicação pode disparar 500 processos em um minuto. A partir do 501, você vai ter que esperar passar esse um minuto do primeiro pedido para aí sim fazer esse novo pedido. Mas pode acontecer, por exemplo, de você pedir essas 500 traduções, elas estarem acontecendo no próximo minuto. Você pedir mais 500 e nem todas as 500 terminaram. Então, você pode ter mais de 500 traduções acontecendo simultaneamente, mas você só pode acionar 500 trabalhos por minuto para nossa fila. Não sei se ficou confuso o que eu falei, cara. Não deu para entender. É porque Isso, João, esse processo ele demora um pouquinho. isso é Fala aí. por cada key que você gera no PS? É por cada client ID, a gente, dentro da solução, Autodesk Docs, tem essa chamada por usuário também, tem esse rate limiting Ah, por ok. usuário. Mas quando você conecta com a aplicação externa, usando o teu cliente, esse rate limiting é sempre
pela chave como um todo. Então, se você tiver um cliente teu, um usuário, chamando 500 vezes, ele vai penalizar todo mundo que está usando aquela mesma chave, beleza? Entendi. O limite ainda Infelizmente, a tá gente não tem esse razoável. controle ainda. Eu tô trabalhando com uma que eles colocaram uma por cada 4 segundos, tá uma beleza trabalhar com ela. Uma por 4 segundos? Aham. Qual é? É da Excite. Ah, não é Ah, da PS, não. não, não, não é da Ah, PS, é uma tá. de fora que eu falo assim, com 4 segundos, um por cada 4 Caramba. segundos tá difícil de trabalhar. Por isso 500 segundos, 500 por minuto tá razoável É, ainda. se for alguma coisa, se for alguma coisa que depende que é muito utilizada, né, em tempo real, fica bem complicado. Aqui a gente tem mais, o limite menor, eu acho que é 50 e é uma do Data Management, se eu não me engano. São Ah, 50 por sim. minuto. Mas você sempre pode pedir para aumentar. E a gente normalmente sempre atende, né, esses pedidos. Um outro blog bem legal. Desculpa, vai lá. Não pode continuar. Outro blog bem legal é para automation. Eu não sei se vocês já viram, mas a gente tem para automation API a possibilidade de criar uma atividade com um número variável de argumentos, de parâmetros, né? E de outputs, né? E a gente tem a possibilidade também de combinar essas duas funções aqui, Work Item Combine API e Intermediate Storage. O que que é isso? É você combinar diversas tarefas para uma segunda tarefa, uma segunda atividade, um segundo work item, desculpa, começar logo depois das outras anteriores terem terminado. Você espera, como se fosse uma fila, espera todas terminarem e aí começa um outro work item. O exemplo que a gente dá é se você quiser agregar vários PDFs, várias folhas únicas de PDF em um arquivo PDF. Por exemplo, você tem um DWG com a estrutura, um DWG com a arquitetura, outro DWG com outra disciplina. É aleatório, eu sei que talvez não faça sentido agregar isso tudo. Mas você pode acionar esses work items individualmente e colocar como uma atividade, um work item combinado, agregar um DLL que agrega todos esses PDFs, junta tudo, e aí você vai ter essa execução de maneira síncrona, né? Sem precisar acionar mais de uma vez o automation, e você pode usar esse armazenamento intermediário, né? Que ele fica entre os dois work items. Então é bem legal para você fazer isso, se fizer sentido, né? Se tarefas que são dependentes. Tem uma tarefa que é dependente da outra. Beleza? Compartilhar esse blog aqui também. De blog era isso, pessoal. Vocês têm mais alguma coisa aí? Qual é a API que, por exemplo, se eu quiser em um projeto detalhar um corte, automatizar o ambiente X, eu quero fazer um corte e tal e cotar ele todinho automático. Eu vi que é possível, não é isso? Sim, é Por exemplo, possível e vai ser. Tá no Revit o esse projeto modelo? não é. Sim, vai ser a Automation API. Essa Automation API, ela vai alocar para você uma máquina virtual, e essa máquina virtual uma instância C2, né? Ela vai ter uma instância do Revit sem essa interface, né, do Revit, e ela vai executar o teu plugin. Então você pode definir um plugin. Ah, tá. O plugin, ele tem que ser desenvolvido, digamos assim, no meu sistema. Você vai desenvolver o Aí, plugin como uma DLL, aí você faz o upload desse plugin para a infraestrutura da Autodesk, e aí sempre que você precisar, você aciona essa Automation API e ela vai fazer download. A execução é basicamente assim, a gente aciona uma máquina virtual para você, no começo ela faz download do teu bundle, do teu plugin, faz download do teu input, processa, gera o resultado, e aí você define onde você quer armazenar. no Docs, assim, ele já manda para lá, né? Já manda automaticamente pro Docs. Fala, Gustavo. Não, só comentar assim, porque a primeira vez que eu fui usar o Design Automation também dá um pouco de confusão, mas é basicamente um Revit add-in sem interface. Então, você gera o Revit add-in da mesma forma que você geraria qualquer outro. Toma cuidado para não colocar nenhum tipo de interface nele.
E aí é o que o João falou, você vai mandar para esse sistema da Autodesk que ele só vai executar. Então, você vai testar, fazer debug local e tudo mais. Quando você tiver a versão pronta, aí você manda para esse sistema. É um Revit add-in, basicamente. Só que independente eu teria que ter uma interface fora, né? Para poder, por exemplo, escolher o que é que eu quero documentar, alguma coisa assim nesse sentido. A experiência que a gente teve de tentar interagir com o Design Automation, eu acho que não é a principal intenção dele. A melhor é quando você já tem algo pré-programado. Então, ele vai entrar nessa vista, vai fazer essa tarefa, vai salvar em algum lugar, sair e acabou. Então, o Design Automation vai nesse meio que fechar um ciclo, fazer alguma coisa, fechar um modelo e pronto. Quis Perfeito, comentar cara. porque eu tive exatamente a mesma dúvida quando a gente foi usar pela primeira vez, então por isso que eu estou dando esse exemplo. E também outro ponto para você não usar assim com essa intenção de ter essa experiência em tempo real é que tem uma fila também. Então, não necessariamente tu vai mandar um trabalho, por exemplo, o usuário alterou uma porta deletou uma porta. Você quer mandar um trabalho lá para deletar a porta e trazer o resultado de novo. Tem uma fila. Então, não necessariamente você vai ter uma execução em tempo real lá. Tem o tempo de fazer download, processar, fazer upload, processar de novo o resultado. Então, é exatamente o que o Gustavo falou. É mais para processamento em lote, né? E em Só te escala mostrar, maior também, né? só te mostrar dois exemplos. Eu adoro esse exemplo aqui, porque ele combina várias APIs. Aqui é do Autodesk Docs, né? Então, a gente tem um webhook que te deixa monitorar uma pasta. Então, aqui a gente tem um trabalho, um work item, sendo acionado a partir de um evento. O que está acontecendo é o usuário carrega um modelo no Docs, isso dispara um evento para o teu endpoint, para o teu servidor, teu sistema. E aí, a partir desse evento, você dispara um trabalho na automation para aquele arquivo que está no Docs. E nesse caso aqui, a gente tem um bundle, um plugin, que vai verificar a interseção entre parede e coluna. Interseção geométrica mesmo, entre os dois, vendo a união entre os sólidos, que isso é suportado pela API do Revit. E aí, se tiver interseção, ele já carrega, já cria um problema dentro do Autodesk Docs e vincula esse problema ao usuário que fez o upload do modelo. Então e aí você pode ter até uma aplicação externa, que é o que está acontecendo aqui, para apresentar no viewer, no visualizador, o que que gerou aquele problema, né? Quais elementos que precisam ser alterados. Então isso é Outra um fluxo que você falou interessante. aí, uma dúvida, por exemplo, o usuário X fez lá o upload de um modelo pro, pro viewer. Aí lá tem a opção da gente fazer a nuvenzinha, né? Fazer o comentário. E isso no meu sistema, né? Usando o APS, claro. É possível fazer sei lá, um plugin para que o comentário que o usuário adicionou para, por exemplo, modificar o pilar. E lá no plugin, o usuário conseguir abrir exatamente o pilar que ele fez o comentário aqui na nuvem, só que no Tá. Revit. Entendi. Você vai precisar de um armazenamento, seja um banco de dados ou qualquer outro armazenamento, para armazenar toda essa comunicação, todo esse documentário, esse histórico, né? Sim. Dentro do Viewer, você está falando isso mais como 3D ou 2D? É, pode ser os dois. Para Porque dentro do Vue a 3D, gente pode abrir as plantas, né? sim. Você pode. Deixa eu só pegar um exemplo aqui. Para 3D, a gente tem o que a gente chama de sprite. Sprite é um SVG que você vai adicionar. Você pode botar um SVG também. Você vincular um ponto da cena, e aí, a partir daquele vínculo do sprite com o ponto da cena, você pode fazer tudo. Reagir ao mouse sobre o sprite, reagir a clique, e ele fica salvo lá. Quando você coloca um ponto na cena 3D, ele vai ficar sempre vinculado. Você pode ter, por exemplo, se tiver uma parede entre você e o sprite, você escolhe se ele vai estar oculto ou não. Você pode adicionar texto em cima da cena tridimensional e vincular uma posição com uma orientação para esse texto.
Para a vista 2D, o que a gente recomenda é sempre usar SVG, porque quando você traduz o SVF, a vista 2D do arquivo RBT, ela é sempre gerada como PDF. E aí, para trabalhar com SVG em cima de PDF, tem várias bibliotecas open source. Então, você pode vincular isso tudo, né? O Viewer também suporta modelo para você adicionar, suporta métodos para você adicionar o SVG em cima do PDF. O que você vai precisar fazer no seu sistema é armazenar ou a posição de acordo com a câmera, ou então, se for selecionado um elemento, qual é o Unique ID daquele elemento. Porque o Unique ID, ele é o mesmo tanto no Viewer quanto no Rabbit. Então, é aí que vai fazer essa ponte, né? O usuário carregou no teu sistema, selecionou um elemento específico. Aí você captura daquela seleção o Unique ID daquele elemento, e aí, quando ele quiser sincronizar no Rabbit, você resgata o Unique ID e reposiciona aquele comentário ou aquela nuvem, né? Beleza? Sim, no caso, eu poderia capturar exatamente a visão do, do viewer e fazer abrir uma vista 3D lá com essa mesma visão no Eu acho Revit. que sim, porque o que acontece, a dificuldade disso é que a coordenada é diferente. No Revit você tem a origem interna do Revit, que é usada pela API, e no Viewer, a origem do Viewer não é a origem interna. No Viewer você tem um bounding box que agrega tudo, que vai encapsular tudo que está no modelo, tudo mesmo. Se tiver um ponto lá longe, vai ser o bounding box do ponto mais o modelo, o bounding box que fecha isso tudo. E a origem do Viewer é sempre o centro desse bounding box. Então você precisa sempre calcular a diferença entre o centro desse bounding box e o centro da origem interna do Revit. E a câmera também você tem que recalcular, né? A orientação, a posição da câmera. Eu acho que o Wison fez um blog para você fazer esse mapeamento, cara. Eu sei que tem uma matriz, quando você traduz o modelo no Viewer, tem uma matriz para você fazer a conversão de um ponto no Viewer para um ponto no Revit. Mas agora a câmera é um pouco mais. Aqui, ó. É isso aqui que você quer. É isso aqui, né? Você Isso, fazer essa justamente. sincronização do Viewer pro Revit. Sim, é possível então. E para você saber o elemento, né? Aí você vai precisar armazenar o Unique ID. Deixa eu ver qual matriz que ele está utilizando. Get all models. Ah, tem um método. Get inverse model to viewer transform. Tem um método aqui. Vou passar esse aqui. Usando isso aqui você consegue mapear. Porque aí facilita, né? Porque o usuário que está na nuvem, no viewer, pode ver um problema e lá ele retorna para o usuário. Aí ele Sim, só clica e abre exatamente no assunto. sim. E para 2D também você consegue fazer isso. Eu já fiz o exemplo que com Automation ele selecionava uma linha no Viewer e desenhava essa linha no Revit. Então você também consegue mapear, beleza? Essa aula fica gravada? Fica. Fica, depois eu vou publicar lá no YouTube com os links, tudo direitinho. É uma conversa só, café sem compromisso mesmo. Então, gostei do teu microfone, cara, tá muito maneiro. Valeu. Isso aí então, pessoal. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Todo mês tem um encontro desse? É? Todo mês, terceira quinta-feira do mês. Aí tem um desse. Isso é. Show de bola, então. Então, até a próxima, pessoal. Até Obrigadão aí, mais. Valeu. Gabriel, Daniel, Germano, Gustavo. Valeu, Valeu. João. Entrei só para acompanhar hoje. Ah, tranquilo. Valeu. Abraço. Valeu. Valeu. Abraço. Obrigado, João.